Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui mais uma vez nesta noite. E não somente uma satisfação, mas uma preocupação também muito grande da nossa parte, porque não é fácil falar da palavra do Senhor. Cada vez que a gente tem uma responsabilidade dessa, parece, irmão Fábio, que é uns 100 quilos nas nossas costas. Falar tonelada não tem jeito, mas parece que é uns 100 quilos nas nossas costas. Enquanto você não entrega, parece que aquele peso está ali, né? E é assim que eu estou me sentindo nesse momento. Sou sincero em dizer isso para os irmãos. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Quero de antemão agradecer, né, pela confiança que os irmãos têm depositado em nós. Na pessoa do pastor Alexandre, irmão Fábio, irmã Taline, que nos convidou, confiando essa tão grande responsabilidade a nós, e uma satisfação muito grande em figurar aí no meio de pessoas tão capacitadas, né, que são os professores que já se apresentaram antes de mim e que ainda, com certeza, acho que tem alguns ainda que vão se apresentar. E para nós é motivo assim de grande satisfação. Mas sem mais delongas, nós vamos iniciar a nossa parte aqui. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus. E quero nessa oportunidade, os irmãos assim como estão, ler comigo no livro escrito por Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, a iniciar pelo versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, versículo de número 9. Assim diz a palavra de Deus: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Subia, e eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E esta é a nossa garantia de que isso vai acontecer. Jesus virá, Ele voltará pela segunda vez aqui na terra. A palavra de Deus, o próprio Cristo disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o teor, o quanto é forte, o quanto é poderoso as Sagradas Escrituras. Passarão os céus e a terra, e os céus e a terra vão passar. Nós sabemos disso, vai passar os céus e a terra. Mas a palavra de Deus não passará. E essa parte também não passará. E é por isso que nós cremos na bendita segunda vinda de Cristo. Nós vamos falar nesta noite é uma ousadia da nossa parte, um atrevimento dizer que vamos falar sobre segunda vinda aí em questão de 1h30, é impossível, é insano a gente conseguir explicar todo esse material. Mas nós vamos procurar de uma maneira resumida apresentar para os irmãos o que nós temos aqui, e os irmãos vão acompanhando. Tenho certeza que muitos já sabem essas verdades, já conhecem essas verdades, mas de uma maneira sistemática nós vamos junto aqui falar sobre esse assunto. É um tema que está dentro de escatologia, é um tema com muitas dúvidas ainda. Eu acredito que esse tema, escatologia, o irmão pode ir para frente, na introdução eu já estou. Nesse tema de escatologia, talvez é onde traga mais dúvida, e que muitos de nós
têm assim uma certa cisma de falar sobre esse assunto, que realmente ele é bastante controverso. E nós estaremos então falando sobre a segunda vinda, que será através de eventos cronológicos, eventos que acontecerão no seu devido tempo. E há questionamentos, né? Por exemplo, a igreja passará pela grande tribulação? É pergunta que se faz. Há parte de cristãos que fala que a igreja vai passar pela grande tribulação. E nós acreditamos nisso? O destino dos desviados, aqueles que aceitaram Jesus, serviram por um tempo, mas quando Jesus voltar, qual é a situação deles? Como ficará essas pessoas que estão desviados da igreja? Qual o destino deles? E quanto ao anticristo, essa pessoa emblemática, esse ser que tanto se fala, o 666, e o sinal da besta, como que será isso? Quando que isso acontecerá? Né? Tudo isso são perguntas que surgem nesse meio escatológico. E a segunda vinda, nós vamos tratar dela como em duas fases, né? A primeira fase vai falar sobre a doutrina do arrebatamento. Porque quando nós falamos em segunda vinda de Cristo, e aí nós precisamos entender em duas fases, não somente numa fase, não somente de uma vez, porque quando nós ouvimos que vai ser de uma vez só, aí dá uma controvérsia. Paulo fala que Jesus virá nas nuvens, como assim? Outros falam, todo olho verá, todo joelho se dobrará. E aí, como é que vai viver com um negócio desse? Então você precisa entender, a Bíblia está se contradizendo, então precisa entender que há duas fases, a segunda vinda de Cristo. Então a primeira fase é a doutrina do arrebatamento. Então, e também nós vamos falar aqui um pouquinho sobre dois eventos, que não sou eu que vou tratar desse tribunal de Cristo, mas enquanto acontecerá a grande tribulação, nós vamos entender que no céu haverá esses dois eventos, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E tem a segunda fase, e os eventos dessa segunda fase da volta de Cristo também. E aí no final nós vamos falar sobre o plano de ressurreição. Plano de ressurreição, primeira ressurreição e segunda ressurreição. Quando inicia a primeira ressurreição, quando termina a primeira ressurreição e quando acontecerá a segunda ressurreição. Tudo isso nós estaremos abordando, pelo menos é a nossa intenção, dentro desse tema, segunda vinda de Cristo. A primeira fase, aí nós temos a teoria do arrebatamento, é o que nós falamos no início. Fim dos tempos, transladação ou translação da igreja à presença de Cristo. É isso que nós entendemos por arrebatamento. A igreja retirada da terra, porque a palavra arrebatar, se nós formos para o dicionário, nós vamos entender que é como se fosse surrupiar, roubar, retirar, sequestrar. É isso que significa arrebatar. Arrebatar chega, por exemplo, o ladrão num determinado lugar, ele rouba uma bicicleta, leva embora. Quando você chega lá, aí você olha, cadê a bicicleta? Não está mais aqui. Esse é o princípio do arrebatamento. A igreja está aqui agora. Daqui a pouco alguém olha, cadê a igreja? Cadê aquelas pessoas que estavam aqui? Elas foram arrebatadas, elas foram surrupiadas, elas foram levadas. Então, essa é a palavra para arrebatamento. Isso se trata então, o arrebatamento da igreja, a transladação ou translação, a retirada da igreja à presença de Cristo. E essa translação da igreja, ou transladação da igreja, é uma das doutrinas mais importantes do Novo Testamento. É muito importante nós entendermos, nós aprendermos sobre essa questão do arrebatamento da igreja, porque é a razão de nós estarmos firmes todos os dias. Por quê? Acontecerá de uma hora para outra. É uma coisa iminente, uma coisa que está para acontecer a qualquer instante. E aquilo que Jesus falou
virá como um ladrão. É assim que Jesus se apresenta. Virá como um ladrão. A hora ninguém sabe, então nós temos que estar atentos. E é uma área de maior discordância também entre os estudiosos. Há muitas discordâncias sobre essa questão do arrebatamento. Por exemplo, há o pré-milenarismo. O que é isso? É a ocasião do arrebatamento em relação ao período tribulacional. Pré-milenarismo. Depois tem uma outra teoria que é o parcialismo. Há um povo que acredita que nem toda a igreja vai ser arrebatada. Mas eu não estou falando da igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, eu estou falando da igreja fiel. Há uma elite aí que vai ser arrebatada e outros vão ficar para trás. Não acreditamos nisso. Pós-tribulacionismo. Há aqueles que acreditam que a igreja vai ficar na terra enquanto houver a grande tribulação. É o pós-tribulacionismo. Há o mesotribulacionismo. É aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada, retirada da terra, no meio da grande tribulação, nos 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio, a igreja permanece, e aí no meio desse período de 7 anos, a igreja sai. São os mesotribulacionistas. E o pré-tribulacionismo, que é o antes da tribulação. Esse é o que nós cremos. Nós temos razões bíblicas, argumentos vastos para crer que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por isso, pré-tribulacionismo. Aí tem um outro recorte que nós fazemos aí sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel 9, de 24 a 27. Na verdade, as 70 semanas de Daniel, ela está intimamente ligado com as questões do arrebatamento da igreja. Precisamos entender essas 70 semanas de Daniel, que é uma profecia, não é messiânica, mas é uma profecia israelita, é uma profecia para Israel. Mas nós vamos ver que apesar de ser uma profecia para Israel, ela está de alguma maneira ligada à igreja. Então nós precisamos entender, primeiro, 70 semanas de Daniel. Uma semana, quando nós olhamos em Levítico, no capítulo 25, versículo 8, significa semana de anos, seria 7 anos, uma semana. Logo, 70 semanas seria 490 anos. Isso é as 70 semanas de Daniel, um período de 490 anos. Então quando Daniel fala sobre essa profecia dos 70 anos, ele está dizendo que é um período enquanto Israel ainda estará sujeita aos gentios. Israel sujeita aos gentios. E que período é esse? É um período que vai da saída da Babilônia, no ano de 445 aproximadamente antes de Cristo, para restaurar Jerusalém. E aí, esse período seria entre o edito e a restauração, seria 7 anos, 49 anos. Os irmãos vão ver tudo nesse texto de Daniel 24 a 27. Aí, da restauração de Jerusalém até a cruz, mais 62 semanas, 434 anos. Isso faz 483 anos. E aí, a partir disso, vem a destruição do templo de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Aí vem o concerto com muitos por uma semana. E aí é que entra agora a importância das 70 semanas para nós. Porque o relógio que Deus tinha e tem com Israel, ele parou lá na cruz. Então, Daniel falou em 70 semanas, mas até a cruz só deu 69 semanas. Mas ele fala de 70, então faltou uma semana. E essa semana é justamente a semana que vai culminar com a grande tribulação. Quando chegou na cruz, e nós somos dispensacionalistas, quando chegou na cruz, Deus
parou de tratar na terra com os homens através de Israel. Agora Deus parou o relógio com Israel ali na cruz e começou um outro tempo, o tempo da igreja. Agora Deus fala com o ser humano através da igreja. Agora não é mais com Israel, agora é um povo só. Gentio e judeu é o mesmo povo, e Deus agora trata com a humanidade através de igreja. Mas e aquela semana, como é que fica? Exatamente aí que é o segredo. A igreja, ela é um período que não aparece nas 70 semanas. É um período que vai ficar escondido. É um mistério no Antigo Testamento. E aí, começa-se então o período da igreja na cruz, até o dia que ela vai ser arrebatada. Agora a igreja é arrebatada e Deus começa a tratar novamente com Israel. Agora começa a última semana, que é a 70ª semana de Daniel, que ela vai acontecer exatamente no período da grande tribulação, que é o que Daniel fala. Fará concertos com muitos por uma semana, e é esse ser que vai atuar do anticristo e tudo mais. Então, é onde acontecerá a quebra do pacto. Os irmãos vão ver tudo isso aí, nesse capítulo 9, 24 a 27. Quebra do pacto, no meio da semana, desolação, e a semana inicia então com o arrebatamento da igreja, que é a primeira fase. Termina com o derramamento sobre o assolador, vem o Armagedon, e inaugura-se o milênio, conforme nós podemos observar Daniel, capítulo 9, no versículo 24, que é um período de bonança, um período de alegria, um período de fartura, um período maravilhoso, um período de vitórias, que é justamente quando inaugurará o milênio. Então está tudo isso de uma maneira assim, muito sintetizada nessa profecia de Daniel. Eu sei que é muito, para quem nunca ouviu falar sobre isso, ainda fica difícil de absorver tudo, mas quem já ouviu falar uma vez, duas vezes, aí vai ficando mais macio, vai ficando mais fácil de entender. E a hora que os irmãos começarem a ver um segundo estudo a respeito disso, aí vai ficar mais fácil. Aí nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essas escolas. Vou passar meio rápido para nós andar um pouco mais. Arrebatamento parcial. O que é o arrebatamento parcial? Quem será transladado e quem não será? Quando acontecerá? Nem todos os crentes. Então o pensamento deles, do arrebatamento parcial, que nós já falamos, é para uma parte da igreja, é para uma determinada elite, né? Nós não acreditamos nisso. Algumas dificuldades para esse pensamento. Que dificuldade seria esse daí? A morte vicária de Cristo. Jesus substituiu todos os homens que o aceita como seu único e suficiente Salvador. É a morte substitutiva, é a morte vicária. Quando Jesus morre, ele não morreu para meia dúzia de iluminados, ele morreu foi por todos, por todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e faz parte desse povo seleto que é a igreja a qual nós participamos. Não tem o melhor ou o pior, não existe meritocracia nisso daí. A igreja é um corpo, é uma unidade, né? E a totalidade dos crentes acontecerá na ressurreição. Quando vier a ressurreição que Paulo fala, não é para meia dúzia, não é para uns escolhidos, não. É para todos aqueles que dormiram em Cristo. A palavra é muito clara sobre isso, é para todos e aqueles que estiverem preparados. Então, não é para alguns que vai ficar aí, não. E aí nós temos, então, que esse argumento não se sustenta, porque é como se estivesse vivendo o período da lei, e nós vivemos o período da graça. O crente depende das suas obras, crente não depende de obra para se salvar. A salvação ela já foi oferecida ali na cruz do Calvário. E parte da igreja, então, sofreria a ira de Deus. A igreja está muito claro, o apóstolo Paulo é muito claro sobre isso. A igreja não foi criada para ira, nós não fomos destinados à ira, nós somos destinados para a graça de Jesus, nós somos destinados para estar nos braços do Pai. Não fomos um povo destinado para a ira. E a grande tribulação é para a ira. Então, esse arrebatamento parcial não se sustenta. Arrebatamento pós-tribulacionista, aqueles que acreditam que a igreja vai
permanecer aqui na terra enquanto houver a grande tribulação. É o pensamento pós-tribulacionista. A igreja passará pela tribulação e no fim encontrará com o Senhor nos ares. E aí volta com ele. É um negócio meio engraçado, né? Aí quando passou os 7 anos de grande tribulação, a igreja sobe ali um pouquinho ali nas nuvens para se encontrar com o Senhor ali, se cumprimenta e tal, e agora desce de novo com Cristo. Não faz muito sentido. Isso estaria negando as dispensações, conforme Jeremias capítulo 30, versículo 7. E aí nós temos algumas dificuldades. Qual o propósito? Se a grande tribulação é para julgar, a grande tribulação é para a ira de Deus, indignação, destruição, que sentido faz a igreja passar pelo meio de todas as situações? Então, nós precisamos entender essa distinção: arrebatamento com segunda vinda. Arrebatamento é uma parte da segunda vinda, ele não é a segunda vinda. Os irmãos estão me entendendo? Arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda. E esse arrebatamento pós-tribulacionista, eles negam qualquer cumprimento futuro das 70 semanas de Daniel. É muito difícil entender isso. Eles acreditam que as 70 semanas de Daniel já aconteceu lá, isso já ficou para trás, isso já está tudo lá no final, antes da cruz. Eles não acreditam que ainda falta uma semana para se cumprir. O arrebatamento mesotribulacionista, aqueles que acreditam que a igreja vai permanecer por 3 anos e meio e depois, no meio dessa semana, a igreja será arrebatada. Então, no meio da 70ª semana de Daniel, a igreja será arrebatada. É assim que eles entendem. Dificuldade. É preciso negar as dispensações. O que são as dispensações? Rapidamente para os irmãos entenderem. Nós entendemos, como pentecostais, nós entendemos que há 7 dispensações. A primeira dispensação, a dispensação da inocência, Adão e Eva. Segunda dispensação, da consciência após o pecado, após a queda. Terceira dispensação, a dispensação do governo humano, quando o homem agora, ele passa a governar através de Noé. Quarta dispensação, a dispensação abraâmica, através de Abraão. Quinta dispensação, a dispensação do Sinai, aquela uma da lei e com Moisés. Sexta dispensação, a dispensação da igreja, que começa na cruz e vai até o arrebatamento. Sétima dispensação, a dispensação milenial, aquela que nós estaremos reinando com Cristo. Esse é o período de Deus tratando com o homem na terra. Nós entendemos dessa forma e não vejo outra maneira, irmão Fábio, de nós entendermos, não tem outra forma. E para nós sermos mesotribulacionistas, nós temos que misturar a igreja com Israel. E não tem como você tratar da mesma forma. Israel ficou antes da cruz. E hoje se trata com a igreja e acabou a história. Se Israel aceitar Jesus como Salvador, único, suficiente Salvador, vai para o céu. Se não aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador e morrer, vai para o beleléu. Não tem outra maneira de dizer. Mas eles são israelitas e vão para o céu também. Se aceitarem Jesus como seu único, suficiente Salvador. Paulo foi claro sobre isso. Não tem outra forma de entender. Não tem o bonzinho. Ou aceita Jesus, ou não aceita. Jesus é a pedra angular de esquina. Isso está muito claro lá quando nós estudamos a respeito dos primeiros cristãos, quando nós estudamos o livro de Atos. Por que eles trabalharam pesado para ganhar os judeus para Jesus? Ou aceitava, se permanecer no judaísmo não tem salvação. Então, se negar, para ser desse período aqui, entender isso aqui, vai ter que entender que Israel é tratado da mesma forma e não é por aí, é diferente. Arrebatamento pré-tribulacionista, que é o que nós cremos. Por que nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação? Corpo de Cristo na totalidade. O corpo de Cristo não se divide, ele é total, ele é único. A transladação ou a ressurreição é a retirada da terra para encontrar com o Senhor nos ares, conforme 1 Tessalonicenses no capítulo 4, versículos 16 e 17. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo entrega de maneira muito clara. É um evento, um acontecimento que vai inaugurar
a 70ª semana de Daniel, conforme Daniel 9, no versículo 27. Esse período, arrebatamento da igreja, inaugura a 70ª semana. Por quê? É justamente o que nós estamos falando. Deus agora tratou com a igreja durante esse período. Agora, Deus não trata mais com a igreja. A partir do arrebatamento da igreja, Ele não vai tratar mais com a igreja. Ele vai continuar tratando com o homem, mas através do sistema com Israel. Agora vai ser diferente. A atuação do Espírito Santo vai ser de uma outra forma. É um outro negócio, uma outra fase, né? Então inaugura-se a 70ª semana de Daniel, que Daniel fala, justamente por causa disso. É a interpretação literal das Escrituras. Nós não temos como interpretar as 70 semanas de forma literal, conforme nós interpretamos, e agora nós interpretarmos a 70ª semana de forma espiritual. Não existe. Ou nós interpretamos literal, ou tudo de forma espiritual. E nós entendemos que as Sagradas Escrituras, nesse caso aqui, nós temos que interpretar ela de forma literal. E a interpretação dispensacionalista, conforme eu falei para os irmãos sobre as 7 dispensações. O arrebatamento pré-tribulacionista, no método literal. Outros pensamentos discordam em parte ou na totalidade da interpretação literal da 70ª semana de Daniel. Então, o mesotribulacionismo acredita que a primeira parte da semana é espiritual e a segunda cumpre na literalidade. Essa regra na hermenêutica não existe, isso é infundado. O método se torna inapropriado quando se aplica às regras hermenêuticas. Arrebatamento pré-tribulacionista. Nós precisamos entender a natureza da 70ª semana de Daniel. Qual é a natureza dessa 70ª semana de Daniel? Qual é a natureza da grande tribulação? O que isso implica? Isso implica em ira, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 10. Implica em julgamento, implica em indignação, implica em castigo, hora do julgamento, destruição e trevas. Eu te pergunto, eu sou crente para quê? Para viver isso aí tudo? Nós lutamos e vamos morrer no meio da grande tribulação agora? Não faz sentido nenhum. Essa base para nós é furada. Quem quiser ficar aí para a grande tribulação, acha que vai ficar, que fique pensando que nós não ficaremos. Nós temos provas bíblicas para isso e nós vamos mostrar elas. Vamos lá. A extensão da 70ª semana de Daniel. Destinado a Israel, mas envolve toda a terra. Então, a grande tribulação, que é os 7 anos após a igreja ser arrebatada, ou a 70ª semana, se trata de um tratamento de Deus com Israel, mas vai envolver toda a terra, porque está dentro do mesmo princípio. Será um tempo de angústia para Jacó. Jeremias no capítulo 30, versículo 7. E aqui é que entra a grande dúvida e a confusão que o pessoal que não entende como a igreja, como esse sistema dispensacionalista. Quando tem essa profecia para angústia para Jacó, as pessoas acreditam que está falando de igreja também. Então eu tenho muito medo desse tipo de pensamento. Não, porque nós somos o Israel, e tem gente até que usa bandeira, coloca um monte de coisa e tal, bandeira de Israel. Nós não somos Israel, nós somos igreja. Ah, mas nós somos o Israel de Deus. De maneira tipológica, sim, mas nós somos a igreja do Senhor. Quando veio Jesus na cruz, ali ele faz um só povo, gentil e judeu. Israel é Israel. Devemos orar por Israel, por Jerusalém? Devemos orar por eles, sim. E foi um povo escolhido, tem lá a raiz de Abraão, está lá, Deus cuida deles, sim, Ele ama aquele povo, sim, mas nós não somos Israel, nós somos igreja, e é essa que é a diferença. Quando fala angústia para Jacó,
está falando justamente angústia para aqueles que estiverem vivos, que não aceitaram Jesus como seu Salvador e que estarão aqui passando pela grande tribulação, e que Deus vai abençoá-los ainda, vai dar uma chance para eles reconhecer o Messias, mas eles estarão aqui sofrendo angústia para Jacó. Isso é profecia para Israel, não é profecia para a igreja. 70 semanas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Nós não somos Israel, nós não somos povo de Daniel, nós somos igreja. E aqui a palavra é muito clara, sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Então, essa profecia, a 70ª semana, é para o povo de Daniel, é para os judeus. Igreja era mistério no Antigo Testamento, conforme Efésios capítulo 3, de 1 a 6. E teve início a partir de Cristo. Agora o tratamento de Deus com a igreja é outro, totalmente diferente. 70ª semana não é espiritual, pois as 69 já se cumpriram literalmente. Se 69 se cumpriram literalmente, e nós temos, já passei esses números para os irmãos, é só os irmãos pesquisarem aí, os irmãos vão ver que ela se cumpre cabalmente, ano por ano, certinho, do jeitinho que está lá em Daniel, elas se cumpriram nos anos de Israel. Por que a última semana não vai se cumprir literalmente também, se as 69 já se cumpriram? Vamos mais um pouco. Vamos para frente, como diz o Edinho. Vamos caminhar mais. O arrebatamento pré-tribulacionista, 2 propósitos para a 70ª semana. O primeiro propósito está em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Cristo livrará a igreja fiel da tribulação que virá sobre os moradores da terra. Se você olhar aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a igreja de Filadélfia. Será um tratamento com os que fizerem da terra a verdadeira morada, através do comércio e da falsa religiosidade. É um tratamento para aqueles que fizeram da terra apenas as questões físicas. Eles trabalharam pelo dinheiro, eles trabalharam pela felicidade, eles trabalharam pelo prazer, viveram aqui para viver o hoje, não se preocuparam com o amanhã, não pensaram numa vida espiritual. É para esses a grande tribulação, mas para a igreja fiel e verdadeira, a força foi pequena, mas permaneceu fiel. Então aí Jesus é claro: eu também te livrarei dos dias da grande tribulação que virá sobre a terra. Está aí, os irmãos podem observar. Em segundo lugar, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. João Batista anunciou o Messias, que veio para os seus e eles não o receberam. O terrível dia virá, e Israel terá a oportunidade em reconhecer Jesus como o verdadeiro Messias. Jesus veio para Israel, Israel não aceitou, a igreja aceitou. Agora, na grande tribulação, eles terão a oportunidade de reconhecer que Jesus é o Messias que eles esperavam, e eles o crucificaram. O arrebatamento pré-tribulacionista é a natureza da igreja. Aí nós temos a igreja professante ou igreja verdadeira. Duas igrejas, a professante e a igreja verdadeira. A professante faz somente sua profissão de fé. Eu sou cristão. Legal, sou cristão. Eu sou evangélico. Outra, eu sou gospel. Tudo bem, pode ser. Isso é professar. Agora, verdadeira, faz a sua profissão de fé, tem Cristo como Salvador e Senhor, e é fiel até o fim, igual a igreja de Filadélfia, conforme Apocalipse 3, capítulo 3, versículo de 7 a 22. Ser fiel até a morte, não negar a Cristo. Isso é igreja verdadeira. É diferente do povinho que só está no hau-hau, no bem-bom, é só vitória, agora é só... Não é esse oba-oba, não. Igreja verdadeira é um negócio mais sério, é um negócio mais compromisso. Você sabe que as coisas estão difíceis,
E você sabe que elas podem piorar mais um pouco, pode acochar mais um pouco, mas você está ali, permanece fiel, permanece verdadeiro, orando, jejuando, enfrentando as dificuldades, passando por cima, crendo que Jesus tem a solução, e se não tiver a solução, não tem problema nenhum. Na hora que Ele voltar, nós teremos a nossa garantia de que estaremos com Ele nos ares. É isso que nós esperamos. O nosso reino é aquele que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Isso é igreja verdadeira. Então a igreja apenas professante vai experimentar a ira da grande tribulação, como a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22. Distinção entre Israel e igreja. Qual a diferença? O que é Israel e o que é igreja? As particularidades para Israel e as particularidades para a igreja. Propósito. O propósito para Israel eram promessas terrenas. É muito fácil você observar. As promessas para Israel eram terrenas. Se você atentamente, ouvir as minhas palavras, se você atentamente me obedecer, fala do gado, fala da casa, fala de um monte de promessas terrenas. A visão para Israel era uma visão terrena. A visão para a igreja é uma visão celestial. Jesus não mente para ninguém. Aqui vocês terão aflições, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É uma promessa celestial, não é uma promessa para nós termos vitória, só vitória aqui, não. Essa promessa não foi de Jesus, essa promessa é da irmã que fala essas coisas aí. Particularidade, cabeça, quem é o cabeça? Israel, o cabeça é Abraão. Ele é o cabeça de Israel. E quem é o cabeça da igreja? Quem? Cristo. A nacionalidade. Israel apenas uma nação. E da igreja? Raças, tribos e nações. A diferença, entre Israel e igreja. Espírito Santo é uma ação limitada. O Espírito Santo, ele agia de maneira limitada em algumas pessoas. É muito fácil nós entendermos isso. Elias, quando estava ali fazendo todo aquele trabalho, mata 400 e tantos profetas e faz toda aquela coisa. Daqui a pouco ele vai se esconder numa caverna e pede para Deus matar ele, pede a morte. Ou seja, não é um contrassenso? Ali ele estava cheio do Espírito e depois ele não estava mais. Então, essa é a ação do Espírito Santo para Israel, limitado. Agora, e para a igreja? Cristo, o Espírito Santo, habita no crente. Ele faz morada em nós. Essa é a diferença. E o reino de Cristo, Para Israel, são súditos. E nós somos sacerdócio com Cristo. A posição de Israel é a posição de servo. A nossa posição é família, nós somos família de Deus, é diferente. Eles são servos de Deus e nós somos família de Deus. E o casamento? Esposa infiel, toda vez que você vê Israel, é tratada como esposa infiel, que não foi fiel a Deus. E qual a posição da igreja? Noiva de Cristo. Que particularidades, que coisa linda que dá para nós entendermos. Amém, irmãos? Está dando sono? É com sono? Está uma espichada aí. Vamos fazer um intervalozinho, irmão Fábio? Aí vamos fazer um intervalozinho e depois nós temos mais até meia-noite aí para prosseguir. Amém, irmãos? Vamos lá. Arrebatamento pré-tribulacionista e doutrina da iminência. Iminência, não é eminência, é iminência. Ou seja, iminência é uma coisa que está para acontecer a qualquer momento. Iminência, por exemplo, você está vendo um tempo de chuva, você está vendo aquele tempo azul, aquela coisa, você não sabe que hora vai começar a cair as gotinhas, mas é a qualquer momento, na iminência.
assim é o arrebatamento, será o arrebatamento da igreja. A qualquer momento, a qualquer instante, ele vai acontecer. Quando nós falamos iminência, daí eminência é um pronome de tratamento, né? Agora, iminência é aquilo que está para acontecer a qualquer instante, sem prévio aviso. A qualquer instante. Então, por exemplo, Israel recebe sinais sobre a segunda vinda, conforme nós vemos em Joel, capítulo 2, versículo 31, Mateus 24, de 15 a 35. Israel recebe sinais de quando Jesus virá. Como assim? É justamente isso. Na grande tribulação, então eles estarão recebendo sinais da volta do Messias. Eles já estão passando pela grande tribulação, então eles recebem os sinais. Agora, a igreja não recebe sinais. É conforme nós vemos Mateus 24, 36 a 51, Mateus 25, né? A igreja não recebe sinais. O que Jesus fala é que nós temos que estar esperando, porque a qualquer instante, a qualquer momento, é mais ou menos, ele fala, inclusive ele declara, como foi nos dias de Noé. Simplesmente a arca fechou e aí ninguém mais entrou. É mais ou menos quando ele fala, estarão 2 no campo, um será levado, o outro será deixado. É quando fala, estarão 2 moendo, uma será levada, outra será deixada. Estarão 2 numa cama, um será levado e outro será deixado. Aí eu te pergunto, não é que está falando ou que estão na cama, ou que estão no campo, ou que estão moendo. Não. Ele fala que estarão, isso vai acontecer. Aí eu te pergunto, como assim vai acontecer? Vai ter pessoas dormindo, vai ter pessoas moendo, que geralmente acontece na parte quem é da roça, que já foi da roça, sabe disso. A gente moe, a gente trata de animais, ou cedo, ou à tardinha, não é isso? E quando que se dorme? De noite. E quando que se está no campo? De dia. Só que, hoje, para nós fica muito fácil nós entendermos isso. Agora, aqui são 20 horas e 20 minutos. No Japão, é 8 horas da manhã e 20 minutos. Outros lugares do mundo, já é 1/4 do dia. No outro, os irmãos entenderam? Então, e quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai acontecer ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. Vai acontecer nos 4 quadrantes, ou seja, é de manhã, é à tarde, é de noite num lugar, é de dia no outro. Vai ser aquele reboliço, vai ser para todo mundo na mesma instante, na mesma hora. Isso é a doutrina da iminência, a qualquer momento. Igreja não recebe sinais, ela recebe orientação. Igreja vive à luz da iminente volta de Cristo. Há sinais que pronunciam esse arrebatamento, lógico. Os sinais estão aí, nós já vimos todos eles já acontecer. Guerras, rumores de guerra, terremotos, os homens detratores, aquilo que Paulo fala, tempos trabalhosos, dias difíceis, homens sem afeição natural, injustos. Mas quem precisa de mais alguma coisa para acontecer? Já vimos tudo isso já acontecendo, então, para nós, não tem mais nada para acontecer. O arrebatamento pode acontecer agora que está tudo certo. A igreja deve sempre olhar para Cristo e não para presságios da sua iminente volta. É estarmos atentos a Cristo. Uma ou outra comparação aí, eventos que não são sinônimos. Por exemplo, arrebatamento e segunda vinda em glória. São coisas, não é sinônimo, são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Arrebatamento é uma situação e a segunda vinda em glória é uma outra situação. O arrebatamento vai acontecer no dia hoje
e a segunda vinda de Cristo em glória daqui a 7 anos, quando Jesus voltará para exterminar o que sobrou aí de pessoas que receberam o sinal da besta e vai acabar com isso daí e inaugurar o milênio. Então, é exatamente isso, ele virá em glória para inaugurar o milênio. Então, arrebatamento é retirada dos crentes. Segunda vinda, a manifestação do Filho para todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todo joelho se ajoelhar, se dobrará, toda língua confessará. É justamente isso que vai acontecer na segunda vinda. Santo aos ares, arrebatamento, a igreja vai a Cristo. Segunda vinda em glória, Cristo vem na terra. Igreja escapa da tribulação no arrebatamento. Na segunda vinda, Jesus vem e estabelece o seu reino, o reino milenial. O arrebatamento é iminente, é qualquer hora, qualquer momento. E a segunda vinda, precedida de sinais, né? Que é no período das trombetas, das taças, dos selos. Arrebatamento, crentes, só crentes. E a segunda vinda, para todos que estiverem na terra. Todos verão. Arrebatamento pré-tribulacionista, anúncio de paz e segurança. O dia do Senhor será precedido do anúncio de paz e segurança. Meus irmãos, Paulo está falando para a igreja. Fiquemos atentos quando alguém vier e falar a paz e segurança. E aqui agora eu quero abrir um parênteses para os nossos dias. Uma grande parte de nós acredita que o anticristo, ele vem da esquerda, de certos governos ruins que nós temos visto aí. Não vamos falar no Brasil, porque no Brasil é tudo bom. Mas vamos falar lá fora. Vamos falar, por exemplo, da Venezuela. Vamos falar do cara que matou padre lá na América Central. Vamos falar dessa gente ruim. Vamos falar da Coreia do Norte lá, o Kim Jong-un. A gente acha que o anticristo vai ser desse tipo. Ledo engano. O anticristo, isso quem está falando agora sou eu. O anticristo virá da direita. Ah, mas então nós temos que ficar com o governo da esquerda? Não, não temos que ficar com o governo da esquerda. Nós temos que entender que ele virá e vai enganar as nações, porque ele virá da direita. É um governo que vai propor a anticorrupção. É um governo que vai propor a segurança. É um governo que vai propor uma distribuição de renda. É um governo que vai propor algo assim, imposto zero, perto de zero. É um governo que vai ser o melhor. E alguém vai falar, mas como que não teve um homem na terra que pensasse desse jeito? E a humanidade vai cair de joelhos aos pés dele. Os irmãos têm visto isso, têm ouvido falar isso. Não é o que todo mundo está querendo, não é o que todo mundo está esperando. Então, prestem atenção, e quando Paulo fala, ele fala à igreja. Aqui agora essa profecia da paz e segurança não é para Israel, essa profecia é para a igreja. Paulo está falando para a igreja, ficais atento, porque quando ouvirdes falar a paz e segurança, virá repentina destruição. Aí sim, aí você pode ficar tranquilo que aquilo vai haver o arrebatamento. E está pertinho para esse indivíduo da direita se manifestar. É só você olhar a situação, por exemplo, nos Estados Unidos. Olha para você ver na França, que é um país de esquerda e a direita está ali tomando conta. Venezuela, a direita está ali tomando conta. Brasil, com toda certeza, já é direita, só que ainda está passando por alguns processos que não vem ao caso. O mundo está caminhando para direita, está todo mundo querendo isso daí. Minha visão. Já fui confrontado por isso, mas eu continuo pensando, como é que o mundo vai querer adorar alguém ruim? Alguém que você vê que é pessoa ruim, que ninguém gosta daquele tipo de gente, né? As pessoas vai amar essa pessoa, né? Então, vamos nos preparar. E essa falsa segurança vai trazer uma letargia. Essa falsa segurança vai deixar as pessoas tranquilos, despreocupados. Agora nós estamos tranquilos, agora nós podemos viver a nossa vida regaladamente. E aí aquela história,
para que eu preciso de Deus? Se eu tenho tudo, eu tenho segurança, eu tenho saúde, eu tenho educação, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, eu quero Deus para quê na minha vida? E é isso que vai acontecer com os seres humanos. E aí, julgamento, e aí virá, Jesus virá como ladrão, que é justamente o que está proposto, e aí vem o julgamento e escuridão precedido desse anúncio. Arrebatamento simultâneo ao anúncio. A igreja precisa estar atenta a esse anúncio e não entrar por esse caminho. Por mais que as coisas melhorem, por mais que os negócios dê certo, por mais que o dinheiro flua pelo ladrão, não podemos ficar sossegados, porque é isso que o inimigo vai fazer, vai atuar dessa maneira. O arrebatamento pré-tribulacionista, a relação entre governo e igreja. Paulo e Pedro orientam a igreja a orar pelas autoridades e sujeitar-se a elas. Aí vem aquela situação: como é que nós vamos ter uma vida aqui na terra como igreja e ter que se sujeitar ao indivíduo desse, o homem do pecado? Então não faz sentido, nós precisamos nos sujeitar às autoridades. Como é que eu vou me sujeitar ao anticristo? Um cara que tudo que ele faz é maligno. E na 70ª semana o governo estará sob Satanás, exercendo os seus propósitos e a sua vontade. Apocalipse 13:4. Certamente a noiva não estará sujeita a tais intentos, logo terá sido arrebatada. Israel clamará a Deus pelo julgamento desse homem. Vai chegar um momento que ele vai mostrar os dentes, e aí Israel vai clamar agora pelo julgamento desse indivíduo. Mensagem à igreja de Laodiceia. Representação final da igreja professante. Essa é a igreja Laodiceia. Rejeitada e vomitada, falsidade da profissão. A igreja que vai vivendo do bem bom. A igreja que quer somente as benesses dessa vida. A igreja que só quer vitória, vitória, vitória. A igreja que está aí buscando prosperidade. A igreja que o indivíduo está aqui falando, o foco tem que estar só nele. Essa é a igreja de Laodiceia, meus irmãos, onde que você, sabe, os irmãos sabem do que eu estou falando. É uma igreja voltada para a terra, voltada para as coisas finais aqui na terra. Então, ela será vomitada. E aí a igreja verdadeira não passará por essas perseguições. A igreja de Filadélfia terá o livramento, conforme já falamos, Apocalipse 3:10. Aí vem a separação entre igreja verdadeira e igreja professante. Filadélfia e Laodiceia. Precisamos entender uma coisa, meus irmãos, quando nós olhamos para o Apocalipse, para as 7 igrejas, ali está falando de 7 períodos, de 7 tempos. Começando pela primeira igreja, nos tempos lá da igreja primitiva. E as 2 últimas igrejas, é justamente as 2 últimas igrejas desse período. Nós estamos vivendo, não tenham medo de pensar dessa forma, nós estamos vivendo as 2 igrejas, elas estão juntas, elas estão em manada, elas estão de braços dados hoje. Igreja de Laodiceia e igreja de Filadélfia. É fácil você distinguir isso, muito simples de você entender. Dentro da mesma estrutura, que não se fala igreja, se fala construção, se fala qualquer outra coisa, menos igreja. Você encontra, dentro dessa mesma instituição, você encontra as 2 igrejas, a igreja professante e a igreja verdadeira, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então o arrebatamento, ele vem para separar isso daí. E o arrebatamento antes que aconteça a 70ª semana, conforme nós já falamos. Outras evidências confirmando o posicionamento, o remanescente na segunda vinda. Então nós temos os 144 mil selados de Israel. Isso daí, meus irmãos, é para Israel. Desse povo todo, dos israelitas que você está vendo, que existe lá, aqueles que ainda não participaram de nenhuma igreja, eles são fiéis ao judaísmo, estão lá no Muro de Lamentação, aquele tipo de gente lá. Dessa gente vai ser separado 144 mil.
que é o remanescente de Abraão, que é a promessa que Deus tem para Abraão. Então, esses 144 mil serão selados, e serão objetos de ataque de Satanás, que é a apostasia no período. As promessas à igreja, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, são as evidências. Acontecimentos pós-arrebatamento. O que vai acontecer depois do arrebatamento? Na terra, Jesus tirou a igreja. O que vai ficar aqui na terra? Vamos botar uma lupa agora na terra, esquece a igreja. Início da grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel. Então inicia-se a grande tribulação, Deus tirou a igreja, agora começa a tratar com Israel e com a humanidade. Agora ele chama Israel, vem cá meus filhos, vamos conversar aqui agora. E aí começa a descer o caldo grosso, vamos dizer assim, em cima da terra. E no céu, aí nós temos, aí acho que o pastor Joel que vai estar falando, né? Sobre o tribunal de Cristo, né? Então, aí o pastor Joel vai estar falando sobre isso, que é o tribunal de Cristo, aonde que as promessas de Cristo, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, conforme Apocalipse 22, 12. Ali então, o tribunal de Cristo vai ser para isso. Com certeza o pastor vai estar dando uma explicação maravilhosa para os irmãos em cima dessa área. O que vai ser julgado lá, nesse tribunal? É um tribunal, mas vai ser julgado o que lá nesse tribunal? E um segundo evento, as bodas do Cordeiro, que é a celebração da união de Cristo com a igreja. É o momento, as bodas do Cordeiro, é o momento em que o Pai entrega a noiva imaculada, entrega para Cristo. Igreja e Cristo. É o momento de ajuntar. Igreja, irmão, nós estamos falando aqui de igreja, nós não estamos falando de Israel, nós estamos falando de igreja. É a igreja que vai se ajuntar com Cristo. E aí, falando com o nosso irmão Fábio, tem gente que quer ser Israel ainda, né? Tem gente que quer ser Israel. Nós estaremos lá como igreja, participando das bodas do Cordeiro. Todas essas coisas ocorrerão no céu, antes do retorno de Cristo à terra, com a sua igreja glorificada. Nesses 7 anos, acontecerá esses 2 eventos, aí assim, no céu. Na terra vai estar passando pela grande tribulação. Passou esses 7 anos, agora a igreja volta com Jesus, para inaugurar o milênio. Até então, igreja com Cristo, festejando, e aqui na terra, a situação calamitosa, que nunca houve, nunca haverá igual. Todas essas coisas ocorrerão então. Segunda fase, profecias relacionadas à segunda vinda. Pré-milenar, inegável pelas Escrituras. Então, nós entendemos que a segunda vinda de Cristo é pré-milenar, ela acontecerá antes do milênio. Acontecerá de forma literal, cumprirá como escrito Atos 1:11, que nós falamos. Assim, os anjos falaram para aqueles homens, como vocês viram, ele subir, ele vai descer. É inevitável, né? Porque a palavra de Deus, ela não mente. Passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Será visível a manifestação do Filho, a soberania demonstrada ali, visível a todos os olhos. E as exortações: vigilância, arrependimento, santidade, pureza, a relação ao povo de Deus, se preparar aos seus que estiverem na grande tribulação. Precisamos ter cuidado, porque nossos parentes que ainda não servem a Cristo, ou a nossa vida mesmo, precisamos estar atento para que nós possamos ver essas coisas pela ótica de Cristo, juntamente com Cristo. Dispensação milenial, nós falamos de quantas dispensações? 7. Agora vamos falar sobre a 7ª dispensação, que é a dispensação milenial. Reino de Cristo por 1000 anos com os santos, Apocalipse 26. O início acontecerá então no fim da grande tribulação, ou seja, da 70ª semana, com o Armagedon, conforme Daniel 9:24b,
e Apocalipse 19, 15 e Apocalipse 20, versículo 6, né? Vai acontecer com o Armagedon, a hora que o povo se ajuntar ali contra Israel, aí vem Jesus e vai destruir todos, vai matar todo mundo. Na hora que ele chegar, todo joelho vai ver, vai se dobrar ali, não vai ter jeito, e vai morrer todos os que não, aqueles que aceitaram o sinal da besta. Todos os vivos após a grande tribulação entrarão no reino, a gente acredita nisso, porque se permanecer vivo, não morrer com a chegada de Cristo, é porque pode entrar no milênio, vai entrar, e vai ser poucas pessoas, pouca gente vai conseguir passar, chegar vivo, sem receber o sinal da besta. Ele vai ter que, não vai poder receber o sinal da besta, e vai ter que chegar vivo. Que situação! E eu pergunto para você uma coisa, diz lá no Apocalipse, não vai comprar e não vai vender quem não tiver o sinal da besta. Quem aqui não tem um desse aqui? Quem não tem? Levanta a mão, só para mim saber. Quem não tem? Não tem jeito, meus irmãos, se tiver na terra, vai ter que ter um Pix. O dinheiro, papel, está acabando, e vai acabar, e vai ser exterminado, não vai ter, vai ser Drex. Eu te pergunto, como é que vai fazer? Para viver num mundo desse, sem receber o tal do sinal, sem pegar um carimbinho, sem pegar fazer um cadastrinho, como é que vai fazer, né? Então, é bom não estar por aqui. Todos os vivos, então, entrarão no reino. Satanás será preso, o anticristo e o falso profeta será jogado no lago de fogo, exatamente nesse momento, na inauguração do milênio. Satanás será preso, o anticristo e o falso profeta já serão jogados no lago de fogo. E os demais? Os demais não serão jogados no lago de fogo, mas estarão mortos, esperando pela segunda ressurreição, pela condenação eterna. Será um reino, esse milênio será um reino de paz, um reino de retidão, um reino de justiça e harmonia com a natureza. Então, o que o mundo está falando hoje aí, é que esse milênio vai ser inaugurado agora, antes da grande tribulação, e é justamente a paz e segurança. A promessa que eles vão trazer é justamente isso, que vai dar inclusive para muitos crentes. Eu acho que o milênio, chegou o milênio, realmente chegou o milênio, agora chegou. Mas não, é justamente a falsa paz e o falso milênio, que já tem muitas organizações aí, o povo da luz, esse povo aí, que toda a igreja, todos os povos, que não precisa ser, pode ser qualquer um, desde que seja bonzinho, é o povo da luz, o povo dessa frequência aí, espírita e outras coisas mais, eles já estão pregando o milênio, o início do milênio. O povo da nova era, estão falando claramente que essa nova era já foi implantada, ela já está implantada, ela já está acontecendo. Transformação, os irmãos vão ouvir falar muito, se já não ouviram falar, sobre a quinta dimensão, negócio da quinta dimensão, um monte de bobagem aí que o pessoal já está falando sobre isso, né? Então, Jerusalém será a sede do governo de Cristo, e a conclusão do plano de Deus com Israel e as suas alianças cumpridas. As promessas que Deus fez para Israel já se cumpriram? Tem muitas promessas que Deus fez para Israel que ainda não se cumpriram. Deus falou que Israel teria um reino eterno. Esse reino eterno já se cumpriu? Vai se cumprir em Cristo, mas ainda não se cumpriu. Diz que eles dominariam a terra, eles seriam donos da terra. Isso já se cumpriu? Estão ali, sufocado ali para um Hamas, para uns povinhos ali no canto ali, espremido igual ratinho, encurralado, do jeito que eles estão vivendo hoje, né? Então, ainda não dominaram, mas vão dominar com toda certeza. As promessas de Deus, que Deus fez para
Davi, para Abraão, elas serão cumpridas. E isso tudo vem um milênio para cumprir essas promessas. E juízo também, né? Promessas de juízo e promessas de bonança, que é um reino eterno. No Antigo Testamento, a ressurreição está vindo. Aí, Ivan, ressurreições associadas à segunda vinda. Agora, essa questão das ressurreições, irmãos, é um negócio assim bastante interessante de nós pensarmos um pouco também. É um negócio meio complicado, tal de primeira ressurreição e segunda ressurreição. Como é que vai ser essa primeira ressurreição? A segunda ressurreição é fácil de nós entendermos. Ela vai acontecer lá no último dia, no final do milênio, antes do juízo final, do grande trono branco. Ali vai acontecer a segunda ressurreição, ou seja, todos aqueles que morreram sem Deus, sem Cristo, e no Antigo Testamento foram ímpios, eles vão todos num só momento, eles vão ressuscitar, que é a segunda ressurreição, conforme diz Daniel, para vergonha e desprezo eterno. Se eu não me engano, Daniel 12:2. E aí, essa é a segunda ressurreição. Essa é fácil de nós definirmos. Agora, a primeira ressurreição, aí precisa de um estudozinho. Vamos lá. Isaías orienta o povo a se esconder até que passe a ira. O que ele está falando aqui? Que o povo de Israel vai ressuscitar quando? Os salvos. Depois da ira. Depois da ira, é depois do quê? Da grande tribulação. Então Israel não vai ressuscitar junto com a igreja. Tá? Israel vai ressuscitar depois da grande tribulação, inclusive juntamente com aqueles que morrerem na grande tribulação, Israel vai ressuscitar lá. É isso que Isaías está falando. Isaías orienta o povo a se esconder até que passe a ira. João trata do tema como o último dia, João 11:24. Então nós temos tipos de ressurreição: a ressurreição para a vida eterna, e ressurreição para a vergonha e desprezo eterno. Então nós temos dois tipos de ressurreição: uma para a vida eterna e a outra para a vergonha e desprezo eterno, conforme Daniel 12:2. Ressurreição para a vida, que se trata da primeira ressurreição. Aqui há várias citações bíblicas: Lucas 14:13 e 14, Filipenses 3:10, 14 e Apocalipse 26. Ressurreição dos justos dentre os mortos, que é a primeira ressurreição. Dentre os mortos. Por que dentre os mortos? Significa que os justos serão retirados do meio dos mortos. Significa que uns vão ressuscitar e outros não vão ressuscitar. Só vai ressuscitar os justos. É a ressurreição dos justos. Uma parte dos mortos permanecerá inalterada. Outros sofrerão alteração total. Agora, a primeira ressurreição é composta de várias etapas. O que são esses ressurretos? O que é uma ressurreição? Indivíduos vivificados para a vida eterna. Então, isso é a ressurreição. Nós costumamos falar o seguinte: há 3 tipos de morte. 3. Morte, quando você ouve a palavra morte, você pode substituir morte por separação. A morte, primeira morte, é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A separação do homem com Deus. O homem peca, ele está morto, ele está separado de Deus. Morte espiritual. Tem jeito? Tem. Em vida, sim. Se a pessoa estiver viva, ele se arrepende e aí ele vivifica novamente e ele se religa com Deus. E ele estava, conforme
o filho pródigo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava morto e viveu. Então, uma vez que você, o indivíduo lá que está em pecado, está morto com Cristo, para Deus ele está morto, aceitou Jesus ou se arrependeu, pronto, viveu de novo. Morte espiritual. Morte física. O que é a morte física? É uma separação, novamente, a palavra separação. Separação da alma, ou seja, do espírito, a parte imaterial da parte física. Aquela hora que está lá em Eclesiastes, né? O pó volta ao pó que o deu, e o espírito volta para... Aliás, o pó é para a terra que o deu, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, isso é morte física, o pó e o espírito. Separação entre parte material da parte imaterial. E a morte eterna? Essa é a terrível. E é dessa que nós estamos falando. A morte eterna é a separação, de novo, a palavra separação. É a separação eterna do ser humano com Deus. E aí vem uma outra questão: por que a ressurreição? Às vezes alguns grupos aí questionam, né? Quando fala sobre o sono da alma, quando fala sobre que a alma ela não sofre, a alma não está sofrendo, que a pessoa que foi sem Deus, ela não sofre, porque ela está inerte, ela não sabe o que está acontecendo. A Bíblia não fala isso. Aí esse mesmo povo, eles fazem a seguinte pergunta: por que as pessoas precisam de ressuscitar então, se elas já estão sofrendo? A questão é muito simples. A ressurreição, ela vem tanto para os salvos como para os não salvos. Porque quando o indivíduo faz as coisas boas, ele faz com a sua parte material e a sua parte espiritual. Se a pessoa peca, ele peca na alma, peca no corpo e peca no espírito. Ele é holístico, ele é completo. Então, se ele pecou, não é justo que apenas o espírito vai pagar e o corpo não, vai pagar inteirinho. O indivíduo vai pagar com tudo, não vai ficar aqui na terra, não vai ficar nenhum ser, nenhum pedaço de ninguém aqui. Todos sairão da terra, todo ser humano, seja para a glória ou para a vergonha e desprezo eterno. Então o indivíduo vai ser separado de Deus com seu corpo, sua alma, seu espírito, e o indivíduo vai viver eternamente com Deus com seu corpo, sua alma e seu espírito. Não vai ser esse negócio de uma coisa e aniquilamento e aniquilar, não, vai ser vai para o fogo eterno, conforme diz Apocalipse, fogo que arde pelos séculos dos séculos e eternamente. Então, só para nós voltarmos, há várias citações então sobre isso. Ressurreição, e a primeira ressurreição ela é composta de várias etapas, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. Já estamos terminando, eu acho que não vai até meia-noite, graças a Deus. Ressurreição para condenação. A Bíblia fala da segunda parte da ressurreição, a ressurreição para os incrédulos. Ressurreição para condenação, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Bem-aventurados que tiver parte na primeira ressurreição, porque os da segunda é só para condenação. A primeira ressurreição se completou, ou se completará, antes do início do milênio. Ali, a primeira ressurreição vai se completar ali. No milênio não vai ter ressurreição. Quem ficar vivo no milênio vai entrar para a eternidade. Quem morrer no milênio, beleléu, porque ele vai ressuscitar só no último dia. Não pode morrer no milênio. A Bíblia é clara sobre isso. Pessoa mais nova vai morrer com 100 anos, por quê? É o período da adolescência dele, vai ser 100 anos, ele vai, se pecar, vai morrer, a alma que pecar, vai morrer. E aqueles que permanecer vivo, vai entrar vivo para a eternidade, e só vai ressuscitar agora, no último dia, quem for ressuscitado para a vergonha e desprezo eterno. E diga-se de passagem, muitos vão morrer no milênio, a morte vai estar ali
ativa, vivinha. Ela ainda não será vencida no milênio, apenas Satanás e o anticristo. A morte ainda estará em vigor. Então, a primeira ressurreição ela se completou, e assim João declara: bem-aventurados que fizerem parte da primeira ressurreição, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Resumo do plano de ressurreição. Como é que funciona isso? Cristo, as primícias. Quando se fala em as primícias, é o primeiro ramo, é o primeiro feixe, e Jesus é justamente essas primícias, conforme 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 16. Em segundo lugar, os santos da era cristã, juntamente com os transformados no arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Cristo as primícias. Você pegar esse texto aí, você vai ver. Em segundo lugar, aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus, desde o ladrão da cruz, lá, até o último que morrer em Cristo Jesus, por ocasião da sua volta nos ares para arrebatar a igreja, esses serão ressurretos por ocasião do arrebatamento. Quem estiver, que dormiu em Cristo, salvo, vai se levantar dos túmulos, juntamente, ali vai se completar, vai ser transformado, e agora vai, juntamente com aqueles que estiverem vivos, transformados, e todos juntos subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Quem diz isso foi o apóstolo Paulo, não, isso não foi eu. Santos do período da tribulação, na segunda vinda do Senhor, no final da grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 18, Apocalipse 6, versículo 10, 11, e Apocalipse capítulo 20, de 3 a 5, aqueles que morrerem na grande tribulação, que compraram, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que compraram ouro provado, aqueles que saíram da igreja de Laodiceia, que Jesus fala: eu vos oriento que comprem ouro provado, e embranqueça as suas vestes. É justamente esses que vão lá no Apocalipse e vai branquear suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses, aqueles que estão com as suas cabeças cortadas debaixo do altar, esses vão ressuscitar no último dia, quando Jesus voltar. Aí a igreja já participou das bodas do Cordeiro, a igreja já foi premiada com os galardões no tribunal de Cristo, mas esses que morrerem na grande tribulação, juntamente com Israel, serão ressuscitados ali por ocasião da volta de Jesus. Esse é um terceiro grupo. O quarto grupo, os santos do Antigo Testamento, né, conforme eu já falei, e assim finaliza a primeira ressurreição, com a volta de Jesus. E aí, a segunda ressurreição, final do milênio, para participarem do julgamento no trono branco e receberem a condenação eterna, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, e para cumprir aquilo que Daniel fala, para vergonha e desprezo eterno. E para nós concluirmos esse nosso bate-papo, sei que foi muito rápido, eu sei que quem está ouvindo essa palestra pela primeira vez, talvez surgiu aí um monte de dúvida, um monte de lacuna. Para alguns que já ouviram de uma outra forma, talvez há algumas controvérsias, mas eu sei que uma grande parte dos irmãos vem agregar, vem lembrar aquilo que os irmãos já sabiam. A segunda vinda é real, nós cremos nas profecias, por isso que nós cremos que é real, as profecias são verdadeiras. Por que as profecias são verdadeiras? Elas realmente vão se cumprir, as profecias? Vamos lá, a profecia do dilúvio, ela se cumpriu? Já havia visto chuva na terra antes do dilúvio? Não tinha chuva, nunca ninguém tinha visto cair uma gota de água do céu. E aí chega um doido, um velhinho falando: vai chover, vai inundar a terra, vai todo mundo morrer, quem não entrar no barcão vai morrer.
120 anos com aquele martelinho ali, fazendo aquela... Tem umas musiquinhas de criança, acho bonito, toque, toque, toque e tal. É lindo aquilo, realmente foi real, aquilo aconteceu. 120 anos, Noé falando que ia chover. Chegou o dia, choveu, inundou a terra. Alguém fala, mas como assim? Vai haver arrebatamento? Nunca ninguém subiu, nunca não sei o que tem. Pois então, a mesma coisinha, Jesus foi claro sobre isso. Como não tinha chovido sobre a terra, e um dia choveu, inundou toda a terra, a mesma coisa vai acontecer com a volta de Jesus. Jesus vai voltar, vai levar a igreja, vai arrebatar a igreja, e vai haver tudo isso daí, sim, com toda certeza, porque a palavra é verdadeira. Então nós vemos outras profecias que se cumpriram, o cativeiro e a volta do cativeiro. Quantas profecias foram faladas? Vocês vão para o cativeiro, se vocês não obedecer, vocês vão para o cativeiro. E aí vem as profecias, aqueles profetas falsos, não, amanhã vai ter fartura, daqui mais 2, 3 anos, o rei vai vir e vai liberar vocês. Deus fala para Jeremias, fala para o povo, vai não, é 70 anos, pode o povo se acomodar, se organizar, porque é 70 anos de cativeiro. Passou 70 anos de cativeiro, e o povo saiu, sem preço, sem nada, não foi por dinheiro, não foi por nada, simplesmente houve o edito do rei lá, Dario, e o povo saiu. Então nós vemos outra coisa, a última profecia que nós vemos acontecer com Israel aí, conforme nós vemos Isaías 11:11 e tal, 1948. Aí, acho que aqui não tem nenhum que viveu nesse tempo de 1948, mas eu nasci em 1961, praticamente nos meus dias, 1948, 1961, dá o quê? Menos de 20 anos, 12 anos, antes de eu nascer, Israel se torna nação. Israel estava perdida, não existia Israel. Israel vai lá e é restaurada, por uma profecia de 2.000, 2.500 anos atrás, e Israel foi restaurada como nação, profecias cumpridas. A segunda vinda de Jesus não vai acontecer não? É uma profecia também, mesminha, igualzinha essas aí. Então, profecias sobre Jesus, quantas profecias você vai no Antigo Testamento, né? Por exemplo, Zacarias 9:9, diz que Jesus apareceria no jumentinho. Salmo 22:16, pés e mãos furadas. Salmo 22:18, túnica sorteada, né? Tudo isso você vai encontrar nas profecias messiânicas. Profecia sobre a segunda vinda, Atos 1:11, é real, vai acontecer. Foi anjo que falou ali, mas vai acontecer. 1 Tessalonicenses 4:16, 17, está aí, está claro, vai acontecer, a segunda vinda vai acontecer. Segunda vinda, arrebatamento, tribunal, bodas do céu, tribulação na terra, por 7 anos, vai acontecer, porque são profecias que vão se cumprir, podemos crer que isso vai acontecer. E a volta gloriosa com os santos e a vitória sobre os inimigos. E aí, meus irmãos, ressurreição, prisões, milênio, ressurreição e juízo. Essa é a sequência que nós estudamos hoje, mais ou menos, dentro desse aspecto. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente. Os irmãos orem por mim, que eu preciso, sou carente das orações dos irmãos, e eu quero orar com os irmãos nesse momento, depois eu já passo para os nossos irmãos. Santo de Israel, te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez aqui estarmos falando no teu nome, Pai. É a tua palavra que está sendo exposta. Deus, nos ajude, nos oriente, nos capacite, nos dê sabedoria, nos dê força, Pai, para vivermos até aquele grande dia. Não permita, ó Deus, que nenhum dos teus aqui, Senhor, venha se perder, mas que venha se encontrar com o Senhor nos ares, seja por ressurreição ou por transladação, mas que venhamos todos, ó Deus, em um só propósito, te encontrar com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Irmão Fábio.